Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Cecília Meirelles. Olá, eu sou a Michele, eu tenho 26 anos, sou uma jovem mulher nordestina, piauiense, professora graduada em letras, especialista em docência do ensino superior e também especialista em juventudes. Fui secretária nacional da Pastoral da Juventude de 2020 a 2022 e hoje eu sou articuladora da Rede Caminho de Esperança. Estamos aqui nesse lugar sagrado que é o Centro de Juventude Cajueiro, em Goiânia. E com um grupo de mulheres incríveis aqui para conversar sobre uma temática que para nós é muito cara, é muito sensível, porque diz das nossas vidas e dos nossos corpos, né? E eu queria que essas minhas companheiras se apresentassem também. Olá, como vão? Olá, meninas! Olá, turma! Eu sou Heloísa, eu tenho 27 anos, sou paulista e moro no Paraná atualmente, faço parte da rede Caminho de Esperança, contribuindo na comunicação. Também faço parte e contribuo no serviço da Comunicação Nacional da Pastoral da Juventude, sou uma jovem negra, arquiteta, e é isso aí. Olá, gurias, olá você que nos ouve. Eu sou a Rochelle Koralewski, sou lá de Erechim, a famosa capital da amizade, lá no Rio Grande do Sul. Tenho 25 anos, sou professora, cientista social, me formei em letras também, né, depois da graduação em ciências sociais, fiz uma pós junto com a Michele, né, em juventudes. E no momento sou mestranda em Ciências Humanas pela UFS, Campus Erechim, e também estou no serviço da Coordenação Nacional pelo Regional Sul 3, e também componho a Rede Caminho de Esperança com essas mulheres lindas que estão aqui comigo hoje. Olá, eu sou a Vanessa, venho lá do Pará, fui criada no Pará. Hoje eu moro no Tocantins, nas terras calorosas de Palmas. Michele conhece, sabe quanto que é bem caloroso. Coração do Brasil. Coração do Brasil. Então, tenho 27 anos, sou formada em serviço social, estou fazendo após a Juventude no Mundo Contemporâneo, daqui a pouco vou ser especialista também como vocês. E hoje estou no serviço da Secretaria Nacional da Pastoral da Juventude, representando aí nossos grupos de jovens da PJ pelo nosso querido Brasil. Que alegria, né? Que coisa boa. Acho que como jovem, assim, mulher, para mim sempre foi muito importante caminhar com outras jovens mulheres que me inspiraram e me ensinaram e continuam inspirando e ensinando, né? Eu acho que isso significa muito daquilo que é a Pastoral da Juventude, que é a Rede Caminho de Esperança, que é a nossa luta cotidiana, né? E aí nós falamos da Rede Caminho de Esperança, é uma organização composta por diversos grupos, instituições, pastorais, coletivos, congregações religiosas. É uma organização bem diversa, né? A rede ela é muito diversa, sim. São grupos de vários lugares do país que trabalham com jovens na perspectiva da defesa da vida, da formação integral, né? Do projeto de vida e, sobretudo, mesmo da proteção às juventudes. Da proteção às juventudes. E aí, essa rede, ela já existe há muitos anos, né, há 10 anos, e ela tem feito por todo esse tempo esse trabalho, né, comprometido mesmo. Problemas técnicos no nosso programa ao vivo. Produção, cadê a nossa diretora? Tudo ok, podemos seguir. A rede, ela tem, né, por todo esse tempo, junto com o Cajueiro, lançado uma série de materiais, né, nessa perspectiva mesmo da defesa da vida, da proteção às juventudes, com diversas temáticas que perpassam né, esse caminho, essa opção preferencial pela vida das juventudes. E um desses materiais que a gente queria começar falando para vocês são as nossas diretrizes para a defesa e proteção de adolescentes e jovens, né, que é um material que estamos com ele em mãos, lindo, né? Ele é um sonho que começou a ser gestado lá em 2019, né, por diversas pessoas,
extremamente comprometidas e a gente veio trabalhando nesse material, refazendo, repensando, estudando, pesquisando. E esse ano, né, finalmente a gente conseguiu fazer esse lançamento. Vocês podem ter acesso, entrar em contato, né, pelas redes sociais da Rede Caminho de Esperança ou do Cajueiro e a gente consegue o material para vocês em PDF, enfim, temos também impresso. Mas hoje a gente queria falar, né, especificamente pensando essa questão da proteção de adolescentes, de jovens, especificamente nas mulheres, né? Como pensar essa questão da proteção às mulheres no nosso país, que é um país que é extremamente marcado, né, pelo machismo, pelo patriarcado, a nossa estrutura social, ela é marcada e atravessada por tudo isso, e os nossos corpos, enquanto mulheres, também estão atravessados e marcados por isso, né? E aí, falar do país, gente, falar desse tema, né, da violência contra as mulheres, da defesa da vida das mulheres, nós começamos com aquele poema da Cecília Meirelles, porque eu acho que ele diz muito do que a violência faz conosco, né? Aos poucos a gente vai mudando, aos poucos a gente vai sendo podada, vai sendo silenciada, né? Eu acho que aos poucos a gente não vai se reconhecendo mais, porque a violência, né, ela tem esse poder de nos atravessar, nos silenciar aos poucos, né? A morte, ela também ela é simbólica, né? Sim. A morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas esperanças, né? Do nosso amor próprio, da nossa forma de nos ver no mundo. Então, acho que começar com esse poema também diz daquilo que a gente enfrenta todos os dias, né? E falar, né, desse contexto da vida das mulheres no Brasil, acho que a gente precisa dizer que o Brasil é um país que 80% da sua população se declara cristã, né? Pois é. E aí a gente tem isso, 80% da população brasileira se declara cristã, mas nós somos o 5º país do mundo mais violento para mulheres. Que contradição. Aqui no Brasil morrem mais mulheres vítimas de violência doméstica do que por câncer e por acidente no trânsito. Em 70% dos casos de violência, a vítima ela é próxima do agressor. Então, na grande maioria das vezes, quem nos violenta, quem nos silencia, quem nos mata, não são só pessoas desconhecidas na rua, são pessoas que nós amamos. São pessoas pelas quais nós mantemos uma relação de afeto, que nós confiamos, né? Que fazem parte da nossa vida, da nossa história. E aí a gente é o 5º país do mundo mais violento para mulheres, e quando a gente olha, né, o dado de países do mundo que vivem em guerra, né? Claro que no Brasil a gente tem guerras mais silenciosas, mas quando a gente olha países, né, que vivem em guerra, guerra religiosa, guerra política, que vivem em ditaduras, e a gente olha, meu Deus, e a gente está tipo, no mundo inteiro, 5º lugar, sabe? E já está assim há muitos anos. Em 2018, quando a gente começou, né, tratar esse tema na PJ enquanto campanha e tudo mais ali, mais estruturado, a gente já estava nesse lugar. Sim. E as coisas não mudaram de lá para cá, a gente continua nesse lugar, né? Então, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, né? Eu tenho até um dado que eu estava pesquisando esses dias, que esse ano o Brasil ele já registrou o maior número de estupros registrados da história, assim, desde quando a gente teve, né, os registros e tudo mais. Esse ano ele já alcançou aí a marca de quase 75 mil estupros. Nossa, é muita coisa, é surreal. Esse ano, 2023, né? E o ano nem acabou, né? E o ano nem acabou. E quando a gente fala da violência sexual, quando a gente fala de estupro, a gente não está falando sobre sexo, né? A gente não estamos falando sobre relação sexual. Nós estamos falando sobre relação de poder, né? É uma pessoa que acha que tem poder sobre o meu corpo, que tem poder sobre a minha vida, para fazer o que quiser e vai lá e faz, assim. Então, acho que isso diz muito, né? Dessas relações dessas coisas todas, de como a gente está vivendo tudo isso, do que é ser mulher nessa sociedade, né? Do que é ser jovem mulher. E uma coisa que eu queria destacar, né, nesse ponto que fala desse número de estupros no Brasil, é que 61% das vítimas tinham no máximo 13 anos de idade. Então, eram vítimas meninas, né, adolescentes, e 68,3% desses casos aconteceram dentro de casa. Então, que não é um lugar estranho. É o seu lugar que devia ser um lugar seguro, né? As nossas casas deviam ser um lugar seguro para nós, e elas não são. Nenhum lugar é seguro para nós, né? Nem a casa, nem a igreja, nem a rua, lugar nenhum é seguro, completamente seguro para nós mulheres, e isso é um dado, acho que a gente precisa olhar para ele com muita sensibilidade, né? E aí, os dados são alarmantes, eles só crescem a cada ano, a cada 2 horas uma mulher, ela é assassinada no Brasil, né? Os casos de violência doméstica aumentaram absurdamente na pandemia, que a gente ainda fala da pandemia como se fosse uma coisa muito distante, mas é muito, né, próxima aqui, a gente ainda está vivendo todas as marcas dela nas nossas vidas.
E aí tem vários outros dados, né, gente, de vários tipos de violência, que depois a gente vai falar sobre elas. Mas eu queria começar trazendo um pouco, assim, essa contextualização do porquê falar sobre isso, né, falar abertamente sobre as violências contra as mulheres em todos os espaços possíveis, é começar a transformar essas realidades, né, sensibilizar as pessoas. Eu acho que a gente compreender enquanto mulheres, quando a gente sofre uma violência, né, se perceber nesse lugar, assim, eu acho que se reconhecer nesse tempo histórico, né, a partir do lugar de onde a gente vem e a partir da nossa vida, das nossas experiências, o quanto tudo isso está marcado e está atravessado em nós, né? Eu acho que tem que falar sobre isso e por isso que o Cajueiro, a Rede Caminho de Esperança, a Pastoral da Juventude e diversas instituições historicamente têm feito esse trabalho, né, de propor materiais, de propor rodas de conversa, de propor formação sobre isso. A gente tem aqui também uma publicação do Cajueiro com a Rede Caminho de Esperança, que inclusive foi uma parceria com a Pastoral da Juventude em 2020, que é uma publicação, né, de rodas de conversa pela vida das companheiras, enfrentando os ciclos de violência contra as mulheres, né? A PJ também teve uma campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres por muitos anos aí, né? E também já tiveram outras campanhas em defesa da vida das juventudes. E falar sobre isso, eu acho que pensar momentos como esses, né, desse podcast, de conversas, de roda de conversa, de coletivos. A Bell Hooks, né, ela fala que quando a gente fala das nossas dores, é o primeiro passo para elas começarem a ser curadas, né? Então, acho que falar sobre as nossas dores, falar sobre as coisas que a gente enfrenta, que a gente vive, né, enquanto mulher nessa sociedade, é também, de certa forma, começar a curar essas dores e começar a escrever uma outra história, né? Fazer outra narrativa das nossas próprias vidas e dos nossos próprios corpos. Então, acho que esse momento é precioso por isso. E eu queria ver o que a Heloísa também, né? Como essa jovem mulher negra que se apresentou aí, como que você sente também, Heloísa, tudo isso, né? Como que isso te marca e qual o teu olhar, assim, né? Sobre essas realidades todas. A Mi estava falando, né? E aí eu estava pensando e tudo, né? E quando tu disse que quer começar, né? Quando a gente acaba tendo essa conversa, né? Promover essa reflexão, a gente fala, né? E quando a gente verbaliza as situações, dá visibilidade para elas, né? Então, como é importante a gente estar aqui mesmo, entre nós amigas, para falar sobre essas questões todas e dar abertura para outras reflexões e visibilidade a todas elas, né? E aí, quando a Mi traz também essa questão da pluralidade do Brasil todo, como quase um país continental, né? A gente fala também de recortes muito importantes que a gente tem nesse país e que são extremamente necessários a gente falar, porque também traz visibilidade e traz respaldo para que a gente tenha diálogos mais profundos em relação a isso. Então, eu, enquanto mulher negra, obviamente que essa temática de trazer visibilidade para a fala, para essas narrativas todas, enquanto pessoas negras, enfim, me atravessa, né? Então, falar sobre isso, e me trazia também esses dados todos, e eu lembrava também que nós, mulheres, somos vítimas, somos 61%, né? Vítimas de feminicídio. Então, acabam sendo dados extremamente alarmantes, né? E como é que traz visibilidade? Falando, conversando. E sobre esses assuntos todos, né, principalmente da campanha, a campanha, né, nacional trouxe essa visibilidade muito importante para essa temática. E aí eu lembro que sobre essa questão de feminismo negro, que é um assunto muito atual e que tem sido um debate atual, né, me veio muito na campanha essas pautas todas, né. A gente acaba sendo leiga e quando a gente ouve uma pessoa falando assim, né, principalmente dando visibilidade a isso, a gente fica, meu Deus, existe isso, existe a possibilidade de a gente fazer esse recorte tão necessário. Que bom, né? Que bom que a gente tem pessoas que vieram antes da gente, que falaram sobre isso, que a gente hoje pode discutir. Então, aí eu falava sobre o feminismo negro. O feminismo negro, ele vem para trazer esse recorte extremamente necessário para falar sobre mulheres negras, que são vítimas, as maiores vítimas hoje de feminicídio, de outras tantas violências, né? Violência econômica, né? Enfim, atravessa a gente no mercado também, e não só porque nós somos mulheres, mas porque nós somos mulheres negras. Então, além de sofrer com machismo, né, a gente sofre também com racismo, que é uma coisa enraizada dentro da nossa sociedade e que, por vezes, enfraquece
não enfraquece, mas nos impossibilita de dar passos, né? A gente primeiro tem que dar alguns passos em relação ao racismo, né? Para depois falar sobre essas questões todas de machismo, que também são extremamente importantes, né? Então, falar sobre esse recorte não é separar. É super importante a gente entender, né? Não é separar mulheres negras nem mulheres brancas, mas dar visibilidade a essa pauta que é extremamente necessária, né? Então, nós mulheres negras somos as pessoas que estão lá nas periferias, né? Que cuidam de muitos filhos, geralmente mães solos, que precisam dar conta dentro de casa, fora de casa, deixam os seus filhos à margem, muitas vezes. Então, acaba tendo situações, né? Eu lembro do livro da Carolina, que eu esqueci agora. Quarto de Despedida. Quarto de Despedida, isso. E eu vim lendo na viagem. Eu sempre esqueço títulos. E aí também que é uma situação, né? Uma mulher negra que fala sobre as vivências dela, né? O próprio diário, né? Então, como não falar sobre isso, quando não falar sobre essa questão que também invade ela enquanto pessoa negra, enquanto pessoa periférica. Enfim, são situações assim que, pra gente, até num ponto bem pessoal, eu, enquanto mulher negra, acabo me descobrindo, isso é muito forte, porque acabo me descobrindo uma mulher negra recentemente. Então, é até meio, mas isso acontece? Acontece, porque a gente acaba tendo um vislumbre dessa temática muito recentemente. Essas pautas todas têm chegado na gente muito recentemente. Então, você vê as possibilidades todas e isso tudo que acaba acontecendo na sua vida por essas situações, acaba sendo gatilhos de coisas que você viveu na sua infância, mas que você naturalizava, porque eu, enquanto mulher negra, eu nasci numa família majoritariamente branca. Então, acaba sendo difícil, mas isso acontece, principalmente das mulheres negras com a pele clara, dessa descoberta, muito antes na vida adulta, né? E aí você vai descobrindo, por isso que aconteceu tal coisa na minha vida, por isso que isso acaba sendo um pouco mais difícil, por isso que os meus pais faziam toda essa questão, né, que a gente falava de ser 3 vezes melhor, de ter que ser muito melhor em certas situações e que acaba adoecendo demais a gente, né? E a gente estava conversando anteriormente aqui no off, né, Rô? E a gente falava sobre o burnout, né? Uma coisa que tem invadido muito as nossas falas, principalmente quando juventude a gente tem debatido sobre isso. Então, a saúde mental da população negra também é extremamente devastada por essas situações. Eu conversei uma vez com a Daisita, uma companheira amiga nossa, e aí a gente falava que a pessoa negra ela já tinha que nascer com uma bolsa terapia. Porque você acaba tendo situações assim que são de você, né? Mas enfim, essa pauta é extremamente extensa, né? E importante e necessária a gente falar, assim como outras tantas. Sim, quando a gente fala dessa questão da violência contra as mulheres, eu acho que fazer esses recortes, né, das mulheres negras, das mulheres indígenas, né, a realidade das mulheres indígenas, das mulheres trans, né, quando a gente vê também que o Brasil, ele é, acho que o país do mundo mais violento para pessoas trans, no mundo inteiro, né, e aí eu volto a pensar daquilo, né, que nós somos um país que 80% da sua população se diz cristã, né, mas é um país extremamente impiedoso, conservador, machista, racista, violento. Então a gente fica pensando, que cristianismo é esse que a galera tá vivendo e pregando e construindo, né? Se a gente mata aos montes as pessoas todos os dias no nosso país. Então acho que fazer esses recortes, né, de gênero, de raça, classe, tudo isso, eu acho que é importante, Elô, mas eu fico pensando também, né? O homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos, né? Quando a gente vê todos esses dados, as estatísticas com as mulheres negras são ainda mais violentas, né? Então acho que a gente tem que debater e em muitos momentos fazer esses recortes e tentar mesmo, né, chegar a um lugar que seja de reciclar a morte em vida, né, de construir cenários de vida. Além de fazer aquele exercício básico, né, de olhar para o nosso lado, enxergar quantas pessoas pretas tem, quantas pessoas pretas estão caminhando conosco, sabe? Isso é extremamente importante, a gente sempre fazer esse exercício também, olhar com cuidado, né, enquanto pessoas brancas, entender tudo que atravessa, porque vocês acabam também crescendo com esse olhar racista, né? Então,
que tá ali na veia da sociedade. Então, esse exercício de olhar, se atentar, é extremamente importante para esse viés antirracista, né? Pra gente também. Porque é muito importante ter vocês como aliados. Então, sozinha a gente não caminha. E quando a gente diz que não basta não basta só ser contra o racismo, mas você precisa ser antirracista também. Então a população branca, as mulheres brancas precisam realmente estar de mãos dadas e falar com outras pessoas brancas. Eu já presenciei um fato de uma pessoa falar que não ia mentir porque ia ficar preta e a outra corrigir ela na hora, falar como assim, preta é mentiroso? E ela, não, deixa eu me retratar. Então, é um exercício diário também da gente se reconstruindo, da gente repensando nossas atitudes, as piadas que fazem com relação às mulheres, com relação à população negra, às mulheres negras. Então, a gente tem que ir se policiando e desconstruindo diariamente, porque é construído culturalmente isso na nossa criação. Então, quando a gente mexe nessa nossa criação, é realmente tirar tudo isso, reconstruir de fato. Eu acho que isso que a Vanessa vem falando, né, é perceber também as falhas, né, da nossa educação, as falhas dos lugares afetivos que a gente viveu durante a infância, né. Acho que a gente só consegue construir um caminho, né, quando a gente fala dessa relação, né, de pensar os lugares das mulheres brancas e das mulheres negras, quando as mulheres brancas olharem e perceberem que elas foram criadas, né, num ambiente que educou elas para serem racistas, né, para reproduzirem essa estrutura. Então, assumir isso é o primeiro passo, né, porque se a gente não consegue assumir, a gente não consegue se olhar e perceber, o que eu fiz até agora, né, que eu ajudei a contribuir, né, para toda essa estrutura. Então, é um processo de educação permanente constante, né, não só dos outros, mas nossa, né, E eu sempre falo que é um processo de silenciar e silenciar internamente e fazer aquele reset, né? Do tipo, opa, tá bom, vamos com calma, agora eu posso prosseguir, porque esse olhar realmente me trouxe aqui, que não é tão legal, né? E a escuta é muito necessária, né? Aonde te dói? Né? Dói aqui e é uma coisa... isso acontece por isso, eu me sinto assim. Então, esse processo de escuta também, de reset e de escuta, é muito importante, né? Realmente, é complexo demais, são muitas camadas, né? Porque daí tem o capitalismo é racista, né? E o racismo vem junto com o capitalismo. Então, são muitas camadinhas, né? E a gente vai destrinchando isso, meu Deus do céu. Por isso que é muito importante a gente cuidar da saúde mental, se olhar com cuidado, porque realmente é uma coisa que atravessa a gente de uma forma muito cruel. O racismo é muito cruel. Mata todo dia a gente. E, de fato, né, quando a me falava mata os sonhos, mata. O racismo mata, é muito violento. É muito dolorido, né? É muito dolorido até a gente ficar apontando certas situações, né? É muito violento a gente ter que ser a pessoa que vai lá, que vai apontar, que vai ser a única pessoa que vai trazer voz, a única pessoa. Esse lugar de único, né? Que a gente se fala, a primeira pessoa preta, a única pessoa preta. É muito solitário. É muito solitário. Então, se atentar, né? Se atentar. Eu acho que outro ponto também interessante, né? Você já trouxe o quarto do despejo, mas Sim. é acessar também, né? Exatamente. Às vezes nem sempre vai ser pela conversa, né? Mas os materiais que já existem são produzidos, né? Quanta literatura tem que a gente pode acessar para tentar olhar para esses outros lugares que a gente não conhece, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, a gente é criado, e eu percebo, né, que isso vem se intensificando, infelizmente, né, as pessoas, elas tendem ao individualismo, né, então eu olho aquilo que a janela do meu quarto me mostra e apenas isso, né, então a literatura, ela também, né, é uma possibilidade de a gente acessar essas outras janelas, né, porque a minha vista não é a mesma que a tua, né, então como que a gente pode também ir enriquecendo nossa bagagem, né, para conseguir perceber outros lugares, né. Ô, Rochelle, e quando tu fala assim, né, dessa questão da literatura, eu acho que da leitura, de buscar, né, aprender mais a cada dia, eu acho que aprender não só com o que está escrito, mas eu acho que com a oralidade, né, eu acho que com as trajetórias das pessoas, assim, eu tenho pensado muito, assim, sobre o Nego Bispo, né, quando ele fala da questão da oralidade, né, de como a gente vai
aprendendo com as pessoas e ensinando para as pessoas e reconstruindo essa sociedade, né, a partir da oralidade mesmo, né, dessa cultura oral do povo negro, né, do povo quilombola, do povo indígena, assim. Mas eu fico pensando, Rochelle, tu fala, né, dessa questão de buscar esse conhecimento, de olhar além, de estudar, né, de recorrer a isso. E eu queria que tu falasse um pouco para a gente, assim, quando a gente pensa nessa questão da proteção às mulheres, o que a gente tem assim no Brasil, né, desses marcos legais assim que protegem a vida das mulheres, que deveriam proteger integralmente a vida das mulheres, né? Vamos lá. Então, eu acho que esse é um debate que vai se costurando, né? A Elo já falava dessas camadas, assim. Então, sempre que quando a gente parte dessa discussão, a gente precisa entender que a gente olha para uma estrutura da sociedade que é muito complexa, né? Que ela tem vários sistemas que se interligam e que se retroalimentam, né? Então, a gente tem, né, como a Elo já falou, o colonialismo, né? O racismo, o capitalismo, o patriarcado. São sintomas que são conceitos, na verdade, né, que, por exemplo, em sociologia a gente estuda, mas que se você for na padaria, você encontra eles na fila. Você encontra eles em qualquer lugar, assim, né? Então, também a importância, né, de a gente ter essas disciplinas no ensino médio, né, uma educação crítica, né, que nos ofereça essa possibilidade de, a partir da teoria, também conseguir construir, reconstruir a realidade, né? E eu acho que a Lei Maria da Penha, né, ela se coloca como um marco legal, né, dentro da prática, mas também da teoria, né? E aí eu queria trazer alguns pontos, né? Porque eu até estava conversando antes com as meninas, né? Toda vez que a gente fala da lei, a gente fala dela por si só, assim, né? A Lei Maria da Penha, os tipos de violência, e a gente já fez muito isso ao longo da campanha, né? Colocou, eu acho que isso é fundamental, né? A Michelle trouxe antes o dado, né? De que até as meninas, em relação à violência sexual, né? A maior taxa é até 13 anos, né? Então, a Michelle ficou falando, e aí para ver como os diálogos também levam a gente para outros lugares, né? Algo que eu nunca tinha pensado, assim... Então, talvez já tivesse, assim, mas agora, sim, fez muito mais sentido, né? Olha a importância, né, de a gente fazer esse debate e inserir uma campanha dentro da Pastoral da Juventude que se propõe a oferecer formação integral para jovens. Os jovens, né, segundo o Estatuto da Juventude, são de 15 a 29 anos. A gente acolhe esses jovens no nosso processo aos 15 anos. Se essas meninas já sofreram uma violência aos 13, como que a gente vai oferecer um processo de formação integral que não ofereça um espaço para essa menina olhar para essa violência, né? Então, eu acho que a campanha, se eu pudesse, acho que a partir de hoje eu vou começar a falar só sobre isso, né? Quando eu perguntar isso na campanha. Porque é exatamente isso, né? Como é que a gente oferece a formação? Se antes dela assim, pensar enquanto sujeito, né, antes dela perceber que ela tem direitos, antes dela se colocar nessas categorias teóricas, né, que a Elo também falava, ela já foi violada, né, já foi violentada, já passou por situações que, enfim, provavelmente ela vai colher consequências para o resto da vida, né, vai ter que, enfim, achar meios de conseguir, né, dar passos diante de tudo E isso. como a gente dá suporte para elas, né, porque elas chegam extremamente vulneráveis, nós, né, chegam extremamente vulneráveis dentro do grupo de base, querendo falar, porque ali é o espaço de fala, né? E é extremamente importante a gente ter a campanha para dar visibilidade a isso. Nossa, super. Eu acho que a lei, ela se coloca nesse sentido, né? Sim. E aí eu queria trazer um debate um pouco antes da lei, né? Porque, assim, o que tinha antes da Lei Maria da Penha? Porque, assim, a gente fala que a violência é estrutural, né? Ela acontece há muito tempo, né? E a gente não vê só através dos dados, a gente vê através das conversas que a gente tem com as nossas mães, com as nossas avós, né? O que acontecia com a nossa avó em 2000 se ela sofresse violência? Se a Lei Maria da Penha é de 2006. Fica um gap, né? A gente fica assim, verdade, e aí? O que faz? Pois É assustador, né? É uma situação muito complexa, né? E aí, é aqui que eu quero entrar, né? Para ver o quanto no judiciário isso é uma questão complexa. Eu não sou formada em Direito, né, em Ciências Sociais, né, mas eu acho que é importante fazer esse ampliar, né, historicamente, para a gente perceber que em 95 foram criados os juizados especiais criminais, né, que são chamados de GCRI. Esses juizados eles foram criados para julgar infrações de menor potencial ofensivo, né? E aí a violência contra a mulher se colocava nesse espaço, né? Tanto que há algumas autoras que falam sobre a feminilização, né, desses espaços, né? Ou seja, eles julgavam esses crimes
que não eram tão ofensivos, né? Ou seja, para tentar resolver eles o quanto antes possível. E aí as mulheres se colocavam nesse espaço, né? Era ali que onde elas acabavam acessando para tentar encontrar, né, seus direitos e uma resolução, né? E aí, ali a gente tinha muito uma perspectiva de modelos conciliatórios, né? Ou seja, é você chegar com o conflito e a justiça dá um jeitinho de resolver, né? E aí é muito interessante perceber o quanto a Lei Maria da Penha ela vem como um marco revolucionário mesmo nessa perspectiva, né? Isso muito também por toda a caminhada, né, das mulheres feministas ao longo da história, né? De oferecer, mudar o significado político desses crimes, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa na relação principalmente em relações heterossexuais, né? Então a mulher chegava lá para denunciar o companheiro que tinha agredido, né? Eles eram, né, os juízes, né, e todas as pessoas que trabalhavam lá sempre tendiam a isso, né? Vamos lá. E era sempre meio que em relação à família, né? Vamos pelo bem da família, vamos lá, vamos se resolver, vamos se organizar, né? Olha só, vocês são esposa e esposo, né? Vamos zelar pela família. E de pensar, né? que até hoje a gente vive isso, sobretudo na religião, né? Porque a mulher ainda tem esse papel de, né, edificar o lar, de carregar o casamento nas costas, de fazer o casamento dar certo, de fazer a família viver ali junto. Então a gente vai carregando esse peso de ter que suportar tudo em nome do amor, né? Ter que suportar tudo em nome da família. Então é bem mais complexo assim, né? Entra em várias vezes. É tudo pelo reino? Até onde? Até onde? Então, era meio que isso, assim, os conflitos, né, que são crimes, eram tratados como brigas de casal, né? Então, acho que é muito dali que vem também aquilo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Que eu acho que ao longo dos últimos anos a gente também conseguiu, enfim, perceber o quanto é violenta essa frase, né? E o quanto os lares, eles não são seguros, né? A gente precisa começar a pensar redes de proteção desde o espaço privado das casas, né? Então, esse processo, né, desses juizados, ele privatizava o conflito, né? Ou seja, deixava um conflito lá em casa, né? Para que as mulheres se resolvessem, né? Sem dar muita estrutura, né? Sem dar muito apoio. E aí o mais triste, eu acho, é que se você pega, por exemplo, né, as penas, né? Os homens, eles tinham uma pena máxima de 2 anos, né? Ou eles faziam a transação penal, que é pagar uma cesta básica, né? Então, é meio que isso, assim, bati na minha esposa, só pagar a cesta básica ali que tá resolvido, né? Então, para ver, né, ressaltando a importância da Lei Maria da Penha, né? Como esse espaço, né, que muda o significado político dos crimes contra a mulher no Brasil, né, e que se torna uma referência internacional, né, nesse sentido, torna a mulher um sujeito de direitos, né, não mais uma esposa, né, então tira ela de um lugar e coloca no outro, né. E aí com a Lei Maria da Penha a gente também percebe toda uma estrutura que se cria, né, para acolher essa mulher, então as delegacias da mulher, né, espaços também que eu acho que a campanha também se inspira na Lei Maria da Penha, né? Quando a gente vai analisar, por exemplo, em alguns estados, né? Eu sei que no Rio Grande do Sul, algumas organizações, algumas juízas que fazem materiais sobre a lei, né? Rodas de conversa. Então, se pensam outras estruturas, né? Para dar conta, né? Para que isso não se torne só um debate de, vamos ter que resolver esse conflito porque temos mais tantos casos para resolver e precisamos desafogar o judiciário, né? Mas de oferecer possibilidade para que essas mulheres, enfim, não vivam essa situação de violência privada dentro de casa, né? A violência, ela é uma pedra no caminho da cidadania, né? Não tem como a gente pensar, né, num Brasil que a gente quer construir com participação social, né? Um Brasil cada vez com mais mulheres e mulheres de diversos lugares com violência, né? Por isso que a gente parte disso, né? Acho que a Lei Maria da Penha, ela garante o acesso a direitos básicos, né? Porque se uma mulher foi violada aos 13 anos, como é que a gente vai falar em outros acessos, né? A gente precisa primeiro fazer com que essa pessoa se desenvolva, né? Viva uma juventude que ela consiga acessar minimamente, se entender enquanto sujeito de direitos, entender o seu lugar no mundo, né? Para conseguir contribuir também socialmente, né? Porque senão não tem como cobrar a cidadania das pessoas. E a lei, ela tipifica as violências, né? Eu acho que é muito importante, assim, quando a gente entende isso, né? E aí, se vocês falarem pra gente um pouco sobre essa questão dos tipos de violência, né? E da importância de compreender isso, porque às vezes a gente acha que só sofreu uma violência quando foi agredida fisicamente, né? E as violências, elas vão acontecendo o tempo todo, com diversos rostos, né?
enfim, rostos diferentes, através de vários aspectos, e às vezes a gente não percebe, assim. Eu fui entender que outras coisas eram violências depois que eu entrei na Pastoral da Juventude, assim, que começaram os debates da campanha, que eu falei, nossa, mas, né, a partir disso eu tive acesso, a partir dos grupos de jovens, né, da Pastoral da Juventude, eu pude entender o que era a Lei Maria da Penha, porque que ela era necessária, que as violências, elas acontecem de diversas formas, né. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, né. Eu acho que eu vou dar uma sugestão, né? Eu posso falar a violência e talvez a gente pudesse ir comentando assim, Sim, né? Brevemente. Então a Lei Maria da Penha ela tipifica, né? 5 tipos de violência. E a primeira é a violência física, que eu acho que é a violência que mais aparece. Visível. Que ela é mais visível, que a gente identifica logo. Sim, que a gente viu, né. A outra é a violência psicológica. Essa é invisível, a gente... tem sinais, a gente, tipo, se a gente começar a observar, a gente percebe os sinais. Mas se a gente não estiver atento a eles, a gente... Parece que nada está acontecendo, parece ser coisas normal da rotina diária. Então é uma violência que realmente a gente precisa estar muito atento para identificar esses sinais. Porque as mulheres dão sinais que estão passando por uma violência psicológica. Mas só que muitas vezes pela correria da vida e por a gente não estar atento a essa realidade, a gente também não observa. Sim. E eu acho que quando a gente fala dos tipos, às vezes a gente pensa a violência, né, e principalmente essas violências mais a moral, né, a psicológica, enfim, a gente vai falar dos outros tipos, mas a gente imagina elas dentro de uma relação afetiva, né, de um relacionamento amoroso. E eu acho que a gente tem que ver que nós sofremos violência o tempo todo em todos os lugares, no trabalho, na igreja, na comunidade, na família, na escola, na universidade, o tempo todo a gente sofre violência psicológica, violência moral. Né? E isso acontece em relações de amizade, em relações familiares, em relações amorosas, em relações trabalhistas, em todos os espaços, né? O tempo todo. Todos os dias. Eu acho que a violência psicológica e a moral, né, sobretudo, como a Vanessa falou, né, elas são mais invisíveis, né? A gente tem mais dificuldade de perceber onde elas estão, né? Eu acho que isso tem muito a ver assim com esses papéis de gênero também, que são muito rígidos, né? Então, quando a gente não acaba não seguindo aquele caminho que esperam que a gente siga enquanto mulher, eu acho que é a primeira coisa que vem, né? Sim. Então, quando a gente começa a impor limites, né? Tentar se colocar, né? Em relação a pessoas que se aproveitam, às vezes, dos nossos sims, né? Então, acho que são nessas lacunas que a violência psicológica e moral, claro, né? Às vezes ela é bem tá na cara, né? Explícita, mas... E aí nós temos a violência sexual, né, que a gente já falou, a quantidade de números de estupros que a gente tem no Brasil, né, e quando a gente fala, eu vou repetir, né, porque é muito triste, assim, como as pessoas tratam a violência sexual no país, né, o olhar que as pessoas têm, assim, de... Muita gente ainda trata o estupro, né, a violência sexual como relação sexual, assim, né, e aí eu acho que é importante a gente falar que isso é sobre relação de poder, né. E aí eu acho que aqui entra num ponto que eu ia falar depois, que é, né, quando a gente vê mulheres que vivem relacionamentos abusivos, muita gente, mas não sai porque não quer, continua, gosta de apanhar, gosta de sofrer. E eu acho que a gente tem que pensar os fatores, né, que fazem mulheres permanecerem em relacionamentos abusivos, assim. Mas quando a gente fala do abuso sexual, né, da violência sexual, o Brasil também ele tem vários números de estupros coletivos, né? E aí as pessoas sempre... A culpabilização da vítima é mais uma violência, né? Porque as pessoas sempre, quando vem um caso de abuso sexual, mas sempre a culpa é da roupa, do horário, da balada, da festa, da bebida, nunca é do homem. Né? A culpa, ela encontra todos os endereços, menos o endereço do homem, assim. E aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa desconstruir na gente, né? Porque quando a gente fala desses tipos de violência, né? A violência física, a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, que está prevista na Lei Maria da Penha, eu acho que nós também, que somos de grupos que vêm de comunidades eclesiais, né? Que fazemos toda essa discussão, assim, e tantas outras a partir do lugar religioso, eu acho que a gente também olha para a violência religiosa que as mulheres sofrem nesses espaços, né? E tantas outras violências. Mas eu acho que olhar para tudo isso, assim, é ver, né, que todos esses cenários, dados da violência, as lutas, os recortes, tudo isso, assim, tudo está muito marcado por uma sociedade que ensina para os homens que eles têm total poder sobre os nossos corpos e sobre as nossas vidas, né? Sim. Total poder. E você falando isso me veio muito forte. A gente analisa todos esses dados, enxerga, né, essas questões todas de violência, assassinato, enfim... E aí, no caso do meu recorte, eu fico pensando que a nossa cor sempre vem primeiro. Sim. Né? E
não é difícil de identificar quando a gente coloca num sistema piramidal, né? Então lá vem os homens brancos, as mulheres brancas, depois homens negros e nós mulheres negras. Então, nesse recorte todo, né, essa questão de cor, ela sempre vem primeiro. E é muito assustador quando a gente mora num país predominantemente negro. Sim. Quando a gente vê a população carcerária, né, que Exatamente. majoritariamente é composta por homens jovens negros, né, então atrás das grades um país jovem negro, meninas negras, mães, e aí no recorte também eu acho que pensando nessa questão da proteção das mulheres, pensar essas realidades, né, também das mulheres encarceradas, das mulheres em situação de rua, né, das mulheres com deficiência. O nosso sistema carcerário também tem se privatizado, Tende a fazer né? isso. Sim. Tende a piorar ainda mais, E né? quando a Rochelle, ela traz essa questão da Lei Maria da Penha, assim, né, desses marcos, eu fico pensando, até 1940 existiu no Brasil a Lei da Honra, né? Sim. Que minha avó, que me criou, que eu chamo de mãe, nasceu em 1945, tipo, é muito recente. E a Lei da Honra, ela, tipo, garantia que se a mulher cometesse adultério, né, então sou casada aqui, eu cometi um adultério. Ele pode me matar alegando a defesa da honra. Ele pode tirar a minha vida. Ele ia lá na delegacia e falava, matei porque me traiu, feriu a minha honra de macho, homem, né, aqui. E vai viver a vida tranquilo, porque existia essa lei no Brasil, que era a Lei da Honra. E no Egito, essa lei ela é válida até hoje. Então, até hoje, em outros países do mundo, essa lei é válida. Por isso que eu falo, quando a gente pensa a realidade do Brasil, de ser o 5º país do mundo mais violento, e a gente olha para esses outros países que têm ainda esse tipo de lei, por exemplo, eu fico, meu Deus. E que não avançaram extremamente nada. É uma coisa né? absurda, Nada, assim, nada. absurda, né? Eu acho que é muito triste ver o quanto isso tudo está escancarado em muitos espaços, né? Em muitos produtos da nossa sociedade, né? Em produtos culturais até, né? Não sei se produto é a melhor palavra, mas, por exemplo, a gente fala em músicas, né? O neoliberalismo, tudo é mercadoria. Exato. Obrigada, entendeu a lógica. Mas essa semana eu trabalhei uma aula sobre a temática e eu gosto muito de trazer músicas, assim. E aí eu fui pesquisar, né? Coloquei no Google. E se você que tá ouvindo quiser fazer isso, né? Vai ser um pouco triste, mas eu acho que vale o exercício, né? Música sobre violência contra a mulher, né? Ou músicas machistas, né? Tem uma música do Sidney Magal, gente, que marcou épocas, marcou eras, Gerações. né? Que ela é assim, se eu te pegar com outro, eu te mato. E ele repete assim, ó, várias e várias vezes, e ele provavelmente cantou isso por muito tempo. E que, sei lá, a geração talvez dos meus pais, né, cresceu ouvindo isso, assim, né? Lá no Rio Grande do Sul, não sei se tu conhece, né, ali pelo sul, o grupo Tradição, que tem aquela... Do Lá vai meu amor. Não é? Ela é tão ruim que agora, mas ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. A música Sim, toda, ela faz do tipo assim, eu bati porque ela mereceu e se ela continuasse tendo aquele outro E a comportamento. galera dança isso. Exato. E toca hoje ainda, gente, sabe? Então, acho que quando a gente fala desses dados de violência, né, às vezes a gente pega e fala assim, cara, eu olhei ano passado e esse ano aumentou. Sim, porque tem várias estruturas que estão ali ainda se reproduzindo, né? Para que tudo isso siga acontecendo, né? Então, acho que quando a gente faz esse debate, esse podcast, essa campanha e todas essas ações, é para ir, como a Elo falou antes, né? Dando, opa, não, vamos começar de novo. Aqui não, vamos começar, né? Renovando essas estruturas, né? Transformando elas à medida do possível. Sim, e como é que a gente transforma, né? Então, a gente estava falando aqui em redes. A gente não consegue trabalhar sozinho, a gente consegue falar aqui no podcast, mas aqui a gente está com a Rede Caminho de Esperança. Chega mais pertinho. Peraí, que problemas técnicos. Então, quando a gente fala em redes, a gente fala em vários grupos, várias instituições que estão juntos através de um objetivo que é em comum. Só que a gente não consegue fazer algo que seja efetivo para essa defesa da vida das mulheres se a gente não tiver em mente que a gente não desenvolve políticas públicas. A gente consegue discutir, a gente consegue conscientizar as pessoas, a gente consegue cobrar, mas quem faz isso é o poder público. Então, a Lei Maria da Penha ela é um marco, mas ela tem as suas fragilidades. A gente também não pode deixar de falar sobre essas fragilidades da lei.
porque ela realmente, a gente não consegue pensar hoje o Brasil sem essa lei, mas a gente precisa também pensar nessas fragilidades e como fortalecer essa fragilidade que é existente. A mulher que sofre violência, quando ela volta para onde? Se a maioria dos casos aconteceu a violência em casa, que seria o espaço de segurança que ela teria, que ela tem ali uma questão de afetividade. E como voltar? Para que essas redes existem? Para que a gente também consiga cuidar, para que a gente consiga conscientizar as pessoas sobre essas violências, mas também para a gente cobrar poder público para que, de fato, faça com que essas políticas públicas aconteçam de forma efetiva. Porque se a gente pensa hoje, as delegacias das mulheres, eu lembro que quando eu fazia graduação, a gente promoveu um seminário para debater sobre o tema da violência contra as mulheres. E a gente tem lá um delegado homem, na delegacia da mulher. Como uma mulher que foi violentada por um homem chega na delegacia e vai falar sobre essa violência para um outro homem? E o que é muito comum, né, nas delegacias de mulher, ter homens. E aí ele começa a te questionar, mas o que você fez? Por que aconteceu isso? Como? Coage, e aí né? volta de novo a vitimização de novo, como outra violência. E aí, como a gente vive toda essa sociedade que é construída historicamente dessa forma machista, racista, a gente começa a se culpabilizar também. Então a mulher ela já carrega a culpa. Tipo, é difícil você encontrar uma mulher que sofreu uma violência e ela não se sentir culpada também por ter recebido essa violência. Por causa dessa construção, porque a gente acha que fez alguma coisa e não simplesmente pelo fato da outra pessoa ser a pessoa ruim e a pessoa ser causador dessa violência. Então, quando a gente vai pensar na proteção, acho que a gente tem que pensar uma proteção assim, de uma forma bem ampla, entendendo que ela é um debate complexo. A proteção ela implica muitas coisas e essas redes de proteção ela tem que ser mesmo de mãos dadas com muitos organismos. E quando a gente fala da juventude, quando a gente fala das mulheres, a gente pegar esses institutos, porque tem que ser uma parceria entre órgãos públicos e também a sociedade civil. Porque a sociedade civil precisa saber. E para a gente estar em rede, para a gente construir parcerias e de construir ações, como a PJ fez na campanha, trouxe esse debate, mas por muitas vezes os nossos grupos de trabalho civil desesperados sem saber o que fazer com as mulheres que denunciaram. E como a gente vai acolher essas mulheres? Como a gente vai ajudar isso? Então a gente precisa fazer esse debate da proteção, de entender para onde a gente ir, como a gente caminhar. E enquanto rede, de procurar essas parcerias, casas de acolhida, e de cobrar. Porque se está previsto na lei uma medida protetiva, e essa medida protetiva ela não acontece, está errado. Porque essa mulher vai estar de novo ali à mercê da sociedade. Para onde ela vai? Teve que deixar a sua casa, teve que deixar os seus filhos, teve que deixar tudo. Seu espaço, teve que se isolar do mundo por causa de um agressor que ficou livre. E como ajudar? Como criar essas redes? Como falar de proteção em um país tão violento como o Brasil? E trazer esse debate para a juventude, para as mulheres jovens, também dar poder a elas para que a gente consiga poder, através da conscientização, de cobrar essas políticas públicas, a gente conseguir, de fato, caminhar para que a gente consiga construir ações concretas, para que a gente consiga dar passos. Porque mudar a realidade a gente não vai conseguir de uma hora para outra, porque isso vem de muito tempo, construção histórica que levou muitos anos, desde a colonização do país. Então, não vai ser de hoje para amanhã, mas acho que precisamos dar passos. E através das redes, esse espaço também de cuidado, né? Espaço de cuidado com a juventude, espaço de cuidado com as mulheres. E não podemos soltar as mãos. A gente precisa se apoiar mais em pessoas que defendem também essa vida. Cada vez mais apoiar em pessoas e instituições que têm esse trabalho. Faltam alguns minutos para a gente terminar, né? E aí eu acho que esse movimento, né, de compreender essas estruturas e compreender como as coisas funcionam, eu acho que é esse movimento constante mesmo da gente se rever, né, e estudar e se interessar, mas sobretudo ter esse olhar sensível para as realidades. Então, quando a gente fala da violência contra as mulheres, seja qual tipo de violência for, a gente está falando também de uma violência que nunca acontece isoladamente, né? Ela sempre se dá em ciclos. Então acho que compreender esse ciclo da violência, né, em que as mulheres acabam
vivendo e sendo vítimas, assim, de que uma agressão física, ela nunca é isolada, só uma agressão física. Num belo dia, uma pessoa maravilhosa, assim, acordou e falou, quero cometer uma agressão física. Não é assim, né? Eu acho que compreender esse ciclo, de como as coisas vão acontecendo, e aí eu acho que eu posso falar rapidamente, assim, né? Qual é esse ciclo da violência no relacionamento amoroso, né? Por exemplo, começa o relacionamento tudo bem, né? Para quem está nos acompanhando, que talvez não soubesse, né? Que essa violência, as violências, elas vão se dando em ciclos, assim, eu acho que perceber, né, que o relacionamento está tudo bem, que é a chamada lua de mel, que a gente chama. Inclusive, se vocês pesquisarem no site Maria da Penha, em vários sites, vocês vão encontrar, assim, referências a esse modelo, né, a forma como a gente estuda e pesquisa essa questão do ciclo da violência. Mas, então, primeiro estágio do relacionamento, lua de mel, tudo perfeito, pessoa maravilhosa, encontrei o príncipe encantado, amor da minha vida. Depois, a gente tem o aumento da tensão, né, que aí é a primeira agressão verbal, né? A primeira grosseria, o primeiro grito, né? A primeira agressão verbal, a pessoa dando sinais de que não é tão afetuosa assim, de que não é tão mansa, calma e humilde assim, serena, né? Não pode vestir essa roupa. O controle dos corpos, não gosto dessa roupa, não gosto desse batom, não gosto disso. Coisas que no início era, né, motivo de, nossa, me apaixonei por você por isso. Então, acho que reconhecer, né, esse estágio do aumento da tensão. Depois do aumento da tensão, geralmente vem o primeiro ato de violência física, né? Então, nunca é um tapa na cara do nada. Antes do tapa na cara vem muita coisa, muita violência psicológica, muita violência moral antes, né? E outras violências, assim. E aí, depois da violência física, a gente sempre fala, né? Quem pesquisa esses temas falam que a primeira violência física, ela é a janela para se libertar. Ou você pula fora nessa janela, ou depois as outras janelas talvez vão estar bem mais trancadas, né? Então, tipo, a primeira violência física, eu acho que é o primeiro momento que a mulher fala, nossa, eu apanhei dessa pessoa que eu amo e que diz que me ama, assim. Mas é importante perceber que o padrão do homem agressor, do homem violento sempre depois da primeira violência física, o arrependimento. Sim. Me desculpa, não foi porque eu quis, nunca mais eu vou fazer, amo você, não era isso, estava nervoso, a culpa é da bebida, a culpa é, sei lá, nunca é dele, né? Então, assim, eu acho que perceber isso, que esse momento aqui da primeira violência física pode ser uma janela, porque aí vem a fase do arrependimento, aí, geralmente, né, na maioria dos casos, a gente perdoa e acredita que foi só um erro e nunca mais vai acontecer, e aí o relacionamento volta para a fase da lua de mel, depois da violência física. Geralmente é assim. Ela volta para a fase da lua de mel, né? Desse momento de muito amor, enfim, encantamento, perdão, recomeço. Mas logo em seguida a gente vai continuar esse ciclo, né? Da violência verbal, da tensão, da violência física, do arrependimento, da lua de mel, aumento da tensão, tudo isso. E quando a gente vê, e assim, muita gente fala, por que mulheres permanecem vivendo isso? Por que ele não larga? É tão fácil, separa, já existe o divórcio. A gente escuta muito isso o tempo todo, né? Por que não termina esse namoro, esse relacionamento? E aí eu acho que tem alguns pontos, assim, que seria interessante a gente trazer, do porquê que mulheres não saem de relacionamentos violentos, né? A culpabilização da vítima, que a gente já falou. Então, sempre vão procurar, até quando a mulher apanha, tipo, o que ela fez? Como se, né? Às vezes é aquele lance, né? Do cara bater e falar assim, mas é que você fez isso. Você não pode fazer isso. Sim. E aí vai colocando a culpa nela, ela vai se sentindo culpada por essa situação. Vai falando, mas eu também posso melhorar. Desculpa, realmente foi culpa minha. Eu observei isso. E aí isso tudo vai inflamando ainda mais. Ela vai ficando coagida, né? E é difícil realmente Ela é uma sair pessoa disso. muito boa, o problema é a bebida, não pode beber. Mas quando ele não está bêbado, quando não está bebendo, é uma pessoa maravilhosa, trata todo mundo bem. Então, aí bebe todos os dias. Aí eu acho que nunca é uma pessoa maravilhosa, né? Eu acho que, né, um outro fator que faz com que essas mulheres permaneçam é o medo de morrer, né? Sim. Então, assim, a falta de medo de morrer, né? Porque as pessoas, geralmente, quando o cara comete a violência, ele vai preso, muito dificilmente ele volta convertido do presídio, né? Assim, da cadeia, né? Da delegacia. Né? Abençoado. E ele volta pra matar, porque ele volta com sangue no olho, de ódio. E a gente vê isso o tempo todo, assim, né? De pessoas, mulheres que têm medida protetiva e mesmo assim o cara vai lá e comete a violência, né? De caras que foram presos e quando sai pra matar. Então, acho que o medo de morrer, ele é muito constante em mulheres que vivem em relacionamentos abusivos. A falta de apoio dos familiares, dos amigos, porque a sociedade, né? Essa sociedade eurocristã ainda, que tem esse ideário, esse olhar,
ela sim olha para a mulher nesse lugar de ser a responsável por manter o lar, por manter a família, por edificar o lar. A mulher sabe, edifica o seu lar, né? Então, eu acho que isso faz com que famílias não apoiem mulheres que querem sair de relacionamentos, né? A ineficiência do Estado, então, quando o cara é preso fica pouco tempo, não tem uma ressocialização de fato, né? A gente faz uma discussão sobre isso também. Sim. A maioria das mulheres, elas são mães e os filhos presenciam essas violências. E aí ela vai fazer o quê sem esse marido? Como é que vai sobreviver? Como que vai cuidar dos filhos? Existe ainda uma dependência financeira, assim, de muitas mulheres em relação aos maridos, né? Porque a gente também é educada para isso, para encontrar o velho rico da lancha, que vai nos sustentar e vai fazer, né? Sim. A dependência emocional, as crenças religiosas, eu já falei sobre isso. E aí eu acho que é importante perceber que tem vários outros fatores. Não sei se vocês também conseguem agora lembrar de mais algum fator que faz essas mulheres permanecerem assim nessas violências, pra gente ir aqui entrando nos pontos de indicações assim para concluir. Eu acredito que o maior deles, assim, além do psicológico, né, do tipo, emocional, né, eu preciso dessa pessoa porque talvez eu não encontre outra. Como é que a sociedade vai enxergar uma mulher que sofreu tudo isso, mulher com filhos e tal? Será que vai ser, como é que vai ser, né? Será que eu vou encontrar outra pessoa, enfim? Mas acho que um dos fatores maiores, assim, principalmente é o econômico, quando a gente vive num país que não é um país rico, enfim, né? E que a gente sabe que status, às vezes, né, manter aquela família com dinheiro, também é uma situação que prende a mulher ali naquela violência, né? E a desigualdade social, né? Porque quando a gente fala das mulheres pobres, sim, ela vai terminar o relacionamento com o agressor, ela vai viver aonde com seus filhos? Ela vai fazer o quê? Ela vai pra rua sofrer mais violência? Sim. Mas as mulheres ricas, às vezes, né? Claro que a violência contra a mulher, ela atinge todas as classes sociais o tempo todo, em todos os lugares. Mas, por exemplo, quando é uma mulher que vem de uma família, né, que tem condições financeiras melhores, ela poderia, né, encontrar uma saída. Mas para as mulheres pobres, né? Não tem. Não tem opção. É sustentável, né? Novamente, o capitalismo tem um projeto muito nítido, né, para nós mulheres negras. É muito nítido o projeto enfim, e a gente está falando aqui e já vem entrando, né, nessas questões todas. Poderíamos fazer um podcast de 24 horas. E aí, gente, eu queria, assim, trazer algumas sugestões, assim, né, pensando essa questão das redes de proteção, pensando coletivos, né, pensando organizações da sociedade civil, movimentos, enfim. Como a Vanessa falou, não somos nós que fazemos a política pública, né? A gente cobra a política pública, a gente ajuda na discussão, mas eu acho que o responsável, né? A gente sabe que é o Estado e o nosso papel é cobrar mesmo, né? E estar sempre atentas e fortes, assim, nessa cobrança, por mais que isso nos custe muitas coisas, né? Mas algumas ideias, assim, da gente pensar do que fazer, né? Para quem está nos ouvindo, não sei, nós temos a Pastoral da Juventude, a Rede Caminho de Esperança, os grupos que compõem a rede, o Cajueiro, enfim, mas eu acho que a gente precisa despertar sempre internamente nós, nos nossos grupos coletivos, a sensibilidade para essa temática, né, para a sua urgência, visando mesmo o empoderamento das mulheres, né, e aí eu acho que, pensando essa construção de novas masculinidades, não deu tempo falar sobre essa questão das masculinidades aqui, mas eu acho que dizer que esse tema, ele precisa ser trabalhado e debatido com homens. Sim, inclusive, gente, olha, está nesse material maravilhoso aqui, das rodas de conversa, e tem sobre essa temática aqui mesmo, sobre masculinidades. Então, se você aí, ouvinte, e pessoa que está nos visualizando nesse exato momento, puder, né, enfim, adquirir esse produto aqui do Cajueiro, da Rede, da Pastoral da Juventude. Por favor, é um material extremamente rico, necessário aqui, feito por mãos maravilhosas, inclusive com o prefácio. Esse é o prefácio? A contracapa. A contracapa da Michelle, olha. E eu acho que também que está nos direcionando, que também tem uma parte aqui, Rochelle também, né, Rô? Sim. Então, mas assim, eu acho que um ponto chave, assim, para falar essa questão das masculinidades, do porquê que é importante debater esse tema com homens, é que se os homens não se sensibilizarem com isso e não entenderem o papel deles nessa estrutura social machista, violenta,
enfim, assassina, a gente vai continuar morrendo do mesmo jeito, empoderada, gritando, estamos morrendo. Falando de mulheres Todos para esses mulheres. discursos aqui, mas morrendo porque eles vão continuar nos matando. Emancipada com as taxas de feminicídio lá em cima. Então, eu acho que a gente precisa, sim, fazer um trabalho em todos os espaços de sensibilização e de construção dessas discussões com homens, para que os homens compreendam. Tem um homem aqui, né, gravando aí o podcast. já fica a dica. Então, eu acho que pensar isso, né, essa questão da sensibilização para novas masculinidades, para outras masculinidades, né, compreender a violência contra a mulher a partir desses recortes que a Heloísa trouxe, promover processos permanentes de formação, sensibilização para essa temática. A rede faz isso, os grupos, Cajueiro, enfim. Fortalecer e ampliar a participação das mulheres nos espaços de coordenação, de representatividade em todas as instâncias da sociedade, assim, não devem falar por nós, né? Tantas pautas a gente vê correndo, né? Nos cenários políticos, no Congresso Nacional, no Senado, que são sobre nós, sobre os nossos corpos, mas quem decide são os homens, né? Eu acho que nós. ali a gente também precisa colocar um adendo, né, Mi? Porque não são também... A gente precisa cobrar que as mulheres também tenham um debate, né? Porque a gente vive numa sociedade em que algumas mulheres ocupam, né? A gente teve um exemplo nos últimos 4 anos, né? A gente teve a Damares, que fez um desserviço para todas as redes de proteção, né? Que destruiu mais coisas do que construiu, né? A gente vai ter que viver muitos anos para reconstruir muitas coisas, né? Então, não ser apenas mulher, né? Mas uma mulher que tenha um debate, né? Que estude, que conceba historicamente, né? Que muitas outras vieram antes, né? E tenha um respeito por toda essa trajetória e que construa uma realidade melhor, mas também um futuro, para que as meninas que virão, né? Não sofram tudo isso que nós passamos, né? Porque acho que hoje, por toda essa luta, nós já não passamos por tantas coisas que as nossas mães passaram, né? Então, a gente consegue ver esses avanços, né? Então, por isso que as mulheres precisam ser comprometidas, né? E que as discussões políticas que diz respeitam aos nossos corpos e às nossas vidas, elas sejam feitas e tomadas com a presença dos nossos olhares, dos nossos corpos e das nossas vidas, né? Então, acho que essa questão, a desconstrução constante que a gente falou, o tempo todo está se olhando e se revendo. A decolonização, gente, eu falo disso porque eu acho que todas e todos nós, a gente tem que pensar o tempo todo. O que em mim ainda é postura de colonização do outro? Sim. O que eu ainda tenho de olhar colonizador sobre o corpo do outro, o corpo da outra, assim. Eu acho que esse processo, né, da decolonização, para além das reflexões teóricas, estruturais na sociedade e tudo mais, eu acho que a gente pensar assim, cara, que olhares meus são colonizadores ainda sobre os corpos alheios, sabe? Sobre os corpos dos outros. O que em mim ainda é olhar de controle sobre o outro. A participação política, né? A participação social, a construção desses espaços. Eu acho que a Rede Caminho de Esperança tem sido, assim, um suspiro de esperança mesmo nesse país, né? Com a participação de tantos grupos comprometidos que fazem essas discussões e tantas outras. E eu acho que o nosso papel, né? Assim, nós que estamos aqui, que construímos essa rede, e das pessoas que estão nos acompanhando, de incentivarem mesmo e apoiarem essas iniciativas, né, esses projetos, esses grupos que são, de fato, radicalmente comprometidos com a defesa da vida, né? Não apenas no discurso, enfim, feito, pronto, mas eu acho que na prática cotidiana, histórica, do dia a dia. E aí, falar disso, eu queria também, não poderíamos concluir esse podcast sem falar que o Centro de Juventude Cajueiro, que vocês conhecem, né, está fazendo uma campanha com muita luta, assim, né, com muita esperança para comprar uma sede, né, que é esse lugar que nós estamos, que não é uma casa própria ainda do Cajueiro, e eu acho que as juventudes brasileiras, né, elas são muito carentes. Todas nós que estamos nessa mesa somos jovens, nós somos muito carentes de espaços seguros, né, de lugares seguros para nós. Nós falamos sobre isso nesse podcast, nenhum lugar é seguro pra gente, assim, nenhum. E a gente é muito carente de um espaço seguro. E o Cajueiro, ele foi e é, por muito tempo, para muitas gerações de meninas, né, de jovens em diversos lugares do país, esse lugar, assim, né, que busca a segurança, que busca a proteção das juventudes. E a gente está fazendo uma campanha para comprar essa casa, então contribua, né, qualquer valor que você puder contribuir, que você puder doar, vai nos ajudar a realizar este sonho, né, de conseguir esse lugar próprio, essa Casa das Juventudes Brasileiras. Que é um espaço, a gente comentava da emoção, né, da gente estar aqui. Sim. Quando a gente era lá do grupo de base, do interior, o quanto a gente chegava aos livros do Cajueiro, o quanto a gente imaginava conhecer esse local. Então, dessa emoção de estar aqui e de entender a importância desse lugar para a formação integral da nossa juventude. E é engraçado que todas nós aqui entramos na Pastoral da Juventude ali por 2012, né, 2013. Sim, então, nós somos uma geração de jovens formadas também bebendo da fonte do Cajueiro, assim, sobre a sombra do Cajueiro. Então, isso é incrível, né?
Muito obrigada, meninas. Foi já maravilhoso. acabou. Foi maravilhoso. Poderíamos Que conversar incrível. ainda mais 5 horas. O dia inteiro. Sim, foi E muito eu bom. tenho certeza que aí pelos bastidores a gente vai bater papo, vai trazer de novo isso. Sim. Cara, foi muito incrível, muito bom. E sigam as redes. Ai, sigam as Comunicação. nossas redes. Olha a Aí já me comunicação. cobrando o meu trabalho. Sigam nossas redes sociais, @Rede Caminho de Esperança, @Cajueiro. Centro no de Instagram, tá? E no Instagram é Centro de Juventude. Centro Juventude. de Juventude Cajueiro. Centro de Juventude Cajueiro. É um pouco compridinho, mas tá lá no TikTok também, ó, o Cajueiro também tá presente, no Facebook, no Instagram. É uma rede muito ativa, por Carmen Lúcia também. E o site para doação da compra da casa é doi.cajueiro.org.br. Isso aí. Isso. E sem contar também o Instagram da PJ Nacional, @PJ Nacional. Enfim, sigam lá, nos acompanhem. Que além do Instagram da rede, nós também temos ali o Instagram da PJ, que também dá esse suporte legal para comunicar o que nós estamos fazendo aí pelo Brasil. Não é mesmo, garotas? É isso aí. Isso mesmo, gente. Muito obrigada. Vamos seguir conversando pelos corredores. Sem gravações. Beijo. Beijo, gente.